Edifier 280 dB. Vamos começar pelo simples e complicado ao mesmo tempo. Tendo em conta o seu tamanho e o seu preço, gostei, sim, e surpreenderam-me. Acho que vale a pena tu comprares? Provavelmente não. Ficaste confuso? É bom, gostaste, não compro, não percebi a tua opinião. É para isso que serve todo o resto do vídeo, para desembrulhar esta introdução que nada explica. 280 dB, existe a versão 280T, que é teoricamente o mesmo par de speakers. O 280T tem apenas entradas analógicas, este tem o analógico, tem o digital, portanto tem aqui o digital óptico. Tu podes ligar se a tua motherboard tiver, caso ligues diretamente ao PC, é só ligar o cabo digital óptico e tanto faz a qualidade de som da placa de som on-board. Podes ligar coaxial. Coaxial não costuma existir em motherboards e portanto ele vai ter um DEC interno, mas já lá vamos a isso. Portanto, duas entradas digitais, duas analógicas e tem Bluetooth também, como deu para perceber, mais ou menos, I guess. Atualmente já estava a experimentar por analógico, mas já experimentei tudo, Bluetooth e tudo. A outra versão mais barata tem apenas o analógico. Portanto, tweeter, baseport e um woofer de 4 polegadas. Aqui de um lado temos 3 knobs agudos, menos 6 até mais 6, menos 6 até mais 6 para os graves, controle de volume, e se carregarem para dentro, com um clique magnificamente satisfatório, mudam o input. Podem utilizar também o comando ligar, desligar, mute, volume, seleção de input, e caso estejam a usar Bluetooth, tem ainda play, pause para a frente e para trás. Portanto, vamos lá. Como é que ele se comportou em algumas características que normalmente ou às vezes as pessoas querem saber? Vamos começar a saber. Profundidade, 0. Portanto, se sentes que a coisa está mais afastada, mais aproximada, sentes que o som vem da distância a que está o speaker. Ponto. Imaging, muito bom. Excelente, não é excelente, não é magnífico, não é espetacular, é muito bom. Tendo em conta o preço, eu acho que roça muito bom, excelente, está ali uma linha. Imaging, gostei muito. Dynamic Range, é bom. O que é o Dynamic Range? Já viste um filme no cinema, certo? Há aquela parte onde a personagem está a falar assim muito baixinho e de repente explode uma montanha atrás e tu tens aquela diferença entre um volume muito baixinho e um volume muito alto, né? Percebeste? E quando vês esse mesmo filme em casa, na tua televisão, com os speakers incorporados na tua televisão, parece que entre a personagem a falar e a montanha a explodir, parece que o volume é quase o mesmo, porque não tem Dynamic Range, ok? Dynamic Range não surpreende, mas não desilude. E áudio, como é que ele se comportou nos agudos, médios, nos graves? Aí é que começa a complicar. Vamos começar por este Tweeter. Quando instalares isto, se utilizares isto no teu PC, faz o favor e aponta o Tweeter para ti, mais ou menos. Ele não é hipersensível à direção para que o speaker está a apontar, mas vais notar claramente a diferença se o estiveres a apontar para trás de ti, caso estejas aqui mais ao lado, e se o rodares um pouco. Vais notar isso, portanto inclina um pouco o speaker. E como é que os agudos se comportam? Perde um bocadinho de detalhe nos extremos, no geral pelo preço, portaram-se bem. Os graves é uma história muito complicada, já lá vamos. Médios, é onde eles brilham. Se há uma característica, onde estes speakers brilham, tendo em conta o seu tamanho e o seu preço, é nos médios. A claridade dos médios, a definição, o detalhe, a nitidez, chama-lhe o que quiseres, nos médios é onde eles brilham, é onde, na minha opinião, conseguiram
ser mais do que aquilo que eu estava à espera. Os graves. Os graves é aquela 4 polegadas, ok? 4 polegadas. O que é que tu podes esperar de 4 polegadas? Não muito. E o que é que eles fazem? Mais que o que devem. Nas especificações, deixa-me sacar aqui no estante. Na caixa e na página de produto, o que diz é que eles fazem de 55 a 20 kHz. 55 Hz a 20 kHz. É mentira. Não faz a partir de 55 Hz. Ele faz mais baixo que 55. Ele consegue fazer em uns 36, 38, já começa a reproduzir. 40, 42, claramente ele reproduz essa frequência. Qual é o problema? Não reproduz bem. O que é perfeitamente compreensível, perfeitamente aceitável, e é isso que tens que estar à espera, porque de 60 mais ou menos Hz para baixo é aquilo que normalmente se chama sub-bass. E quem é que deve fazer isso? Um subwoofer. E o problema deste speaker, apetece-me bater-lhe, é que ele tenta ser um subwoofer. Mas ele não é, não tem que ser, e muito menos por este preço e por este tamanho ele deveria ser. Mas ele tenta ser, e o resultado é uma desgraça, mais ou menos. Mas sim, ele consegue reproduzir mais ou menos a partir de 40, ainda que seja mais ou menos inaudível. A partir de 60, mais ou menos, miminho, porreiro. Claro que se o puseres no máximo no Windows, no computador, se o puseres ao máximo aqui, se puseres música que puxe muito pelos graves, eles vão distorcer, mas os agudos também. Distorcem os agudos e distorcem os graves, mas nada de... Aquela distorção simplesmente está muito alto em speakers a este preço. Acho que é normal. Aquela distorção que parece que aqui o driver se vai desfazer, pode acontecer sim. Mas antes disso, muito rápido. Volume. É aqui uma coisa estranha. Quer dizer, não é estranho. Acho que não é a primeira vez que eu vejo isto. Quando tu ligas, atualmente eu estava a usar por RCA, ligado à motherboard do PC, com um codec 1220. Quando tu ligas por digital óptico, ele perde volume. E qualidade de som. Não consegui notar diferença, mas a qualidade de som via conexão analógica depende da placa de som onde estás a ligar. Portanto, eu não notei diferença aos meus ouvidos. Não quer dizer que ela não exista e muito menos não quer dizer que ela não exista se tu ligares, por exemplo, isto a um telemóvel ou a um laptop. E by the way, este não é o cabo que vem incluído. E o volume é maior, consideravelmente maior, inclusivamente com aquela aplicação no telemóvel para o decibelímetro, não é? Para detectar os decibéis, que não é forma rigorosa de saber o volume, mas dá para ter uma ideia da diferença do volume quando utilizo um e outro. Portanto, audivelmente, não sei se deu para perceber ou não, mas deu para ver, não é? Que, segundo o registro na aplicação, dá para ir em média uns 5 decibéis a mais, utilizando isto em vez de digital óptico. Lembrando, se tu usares uma placa de som on-board que seja muito fraca,
tipo um laptop, normalmente tem placas de som horrivelmente más, o resultado vai ser totalmente diferente. E nesse caso talvez seja melhor utilizar o digital óptico. Se tiveres uma placa de som minimamente em condições, inclusivamente experimentei ligar ao meu DEC amp externo, e em comparação com o onboard ligado aqui por RCA é imperceptível a diferença. Mas eles conseguem fazer muito barulho, se é isso que estás preocupado. Sim, conseguem. Mas ao mesmo tempo podem fazer pouco. Eu sei que é confuso. Se tu estás a ouvir música ou a jogar e estás a fazer algo que puxe muito pelo volume, dificilmente, custa-me acreditar que tu irás numa secretária ligado a um computador, custa-me acreditar que tu vais querer usar isto acima de 50%. A 50% já faz uma barulheira descomunal para uma secretária. O problema é, se tu estiveres a ver um vídeo ou um filme ou qualquer coisa onde o volume seja muito baixinho, tu vais já por ti, se calhar a chegar aqui e a pôr isto quase no máximo. E vai-te parecer que os speakers não têm volume nenhum. E nessas situações não vão ter. Sem alterações nenhumas, como vem da origem. Se estiver a ver um filme onde tem um som uma voz mais baixinha, ou aqueles vídeos do YouTube onde as pessoas metem o microfone com, sei lá, 15 decibéis a menos, nunca percebi, onde não se ouve nada, é preciso pôr isto quase no máximo. E se o máximo não chegar para ser confortável para ti, diz adeus. Se tu colocares aqui qualquer coisa que lhes permita ter volume, nice, mas não tem potência suficiente para compensar aqueles vídeos chatos, menos quando se faz uns truquezinhos, mas já lá vai. Principalmente se ligares por digital óptico. Ligado por aqui, aquela diferençazinha no volume faz muita diferença nesses casos. Digital óptico é desnecessário neste speaker, a não ser que a tua placa de som seja uma valente porcaria. Portanto, eu deduzo que o DEC interno não seja grande coisa. Bom, mas vamos lá falar então aqui deste woofer de 4 polegadas que tenta ser um subwoofer. Isto são speakers flat. Inclusivamente no nome dos speakers diz Studio. É outra coisa que eles tentam fazer e não são e não conseguem. É ser uns speakers de estúdio, uns monitores. Não são. E em termos de equalização, eles são flat. Eu gosto de chamar chatos, aborrecidos, insossos. Inclusivamente eu acho que os médios, ou é uma questão de percepção pessoal, os médios estão elevados demais. Ou sou eu que sou sensível a isso, não sei. Nice, então, para monitores de estúdio são porreiros. Não, porque depois nos extremos dos agudos e dos graves, eles não têm definição suficiente para ser um speaker de trabalho, um monitor. Ainda que sejam muito bons pelo tamanho e pelo preço, mas tu vais ter que gastar, na minha opinião, vais ter que gastar mais se esse é o teu objetivo. Como speaker para entretenimento, está nice, mas é flat, muito flat. Então é só chegar aqui e rodar nos knobs. É aí que começa o problema. Porque na minha opinião os médios estão altos demais, mas isso é uma questão de gosto. E tu podes chegar aqui e aumentar os graves e aumentar se calhar também os agudos, ainda que não seja preciso. Este tweeter apontado para ti, não aumentes do que vem, a não ser que queiras sentir uma faca no teu ouvido, ok? Portanto, aponta isto para ti e não, quanto muito reduz um bocadinho nos agudos, mas não aumentes. Sugestão minha, mas também é só experimentar. Os graves tu podes aumentar e reduzir, não é? E se aumentares nos graves, os médios ficam, quer dizer, os graves dão ali um aquecimentozinho na equalização e já não ficas com os médios tão sobrepostos. Pois aí é que está o problema. Ora, nós temos aqui o gráfico de frequências destes speakers e como podes ver aqui, quando tu aumentas os graves, eu tenho aqui um boost grande nos 100 Hz. Que daquilo que eu ouvi, o boost anda mais perto dos 110, 120 do que dos 100, mas em alguns testes que estive a fazer, mas whatever. E ele vai-te aumentar aqui nas frequências baixas, também, mais baixas, nos subgraves, e depois aquele efeito que tu se calhar queres ter se os médios te incomodarem, não é? É mais para aqui para a frente. Só que por arrasto tem isto tudo para trás. E o que acontece quando tu aumentas os graves?
num speaker que tenta ser um subwoofer. Distorção. Muita distorção. Em alguns casos. Em música eu consegui que ele não tivesse distorção, ou pelo menos que seja muito perceptível, até mais 4 nos graves. Se eu puser no máximo, sim, vai ter uma distorção, mas não é aquela distorção que parece que o speaker está a desfazer, é só uma distorçãozinha, nada que não estejas à espera nos speakers deste preço. No entanto, eu consegui pô-los a guinchar. E não foi com música, e não foi com jogos. Foi num episódio da Casa de Papel. Onde há uma parte, eu acho que é no episódio 2 minuto 33, qualquer coisa. Se não estou em erro. Que há ali uma transição onde ele vai puxar muito pelas frequências baixas, abaixo de 50 Hz. E se tu quiseres ajustar isto para ter um áudio warm, que é como eu gosto pessoalmente, não é subgraves, é uns médios um bocadinho recuados, e aqueles graves e médios graves ali um toquezinho para cima, e alguma coisa de tentar puxar mais a sério frequências de 20, 30, 40, 50, e tu tiveres dado um boost nos graves, acontece qualquer coisa como isto. E sim, isso é um som que eu tirei desse episódio, de propósito para aqui. E eles vão parecer que se querem desfazer. Porque ele está a tentar, à força toda, martelar isto para reproduzir, não sei que frequência era aquela, já não me lembro, mas abaixo de 50. E não corre bem. Então há um truque. O truque chama-se Equalizer APO. E com um bocadinho de tempo e paciência, o que eu fiz aqui, e resultou, acho que está afinado, acho que consegui afinar, foi reduzir um bocadinho aqui, isto é à saída da placa de som, reduzir um bocadinho os médios, deixar estes agudos como estão, os agudos extremos reduzi-los um niquinho, porque o tweeter também distorce nos extremos se aumentas muito o volume, e aqui, nestas frequências mais baixas, que ele consegue reproduzir, mas começas a borrar todo, cortar também. Ou seja, mas não tirar estas frequências. Esta redução que eu fiz aqui, podem ver aqui, que a 40 Hz está com menos 8, a 50 Hz está com menos 7, a 63 está com menos 5. Ele vai reproduzir na mesma, vai preencher essas frequências, só um bocadinho mais baixinho e sem distorcer. E fica uma delícia. O que é que acontece depois nos graves ali na casa dos 80, 100, 120? Fica brutal. E sim, tu consegues pôr a tua secretária toda a abanar, consegues sentir aquele impacto no peito, se aumentares o volume, se cortares, fizeres este corte nas frequências, utilizando aqui o Equalizer APO, fazes este corte nas frequências, podes inclusivamente, se fizeres isso, aumentar aqui um bocadinho. Aqui podes aumentar aqui um bocadinho os graves. E man, eu te garanto que numa secretária à distância que tu estás a usar numa secretária, tu tens uns médios super nítidos, tens uns agudos que não são grande coisa no extremo, mas também pouca coisa os utiliza, a não ser que tu utilizes isso para monitor de estúdio, eu não recomendo. E os graves conseguem ainda assim bater tanto em definição como em volume e como em frequências baixas que consegue atingir, consegue bater speakers 2.1 de PC, daqueles que provavelmente estavas a pensar comprar, pelo menos aqueles que eu experimentei até agora, não é? Ok? Agora, usa qualquer coisa para os pousar, não os ponhas em cima da secretária. Reproduzem graves, se os pousas em cima da secretária fica uma mixórdia de sons. Eu vou deixar na descrição também essas espuminhas. Se não, eu experimentei, enquanto a espuma não chegava, experimentei isto. Então o esferovite que vem numa fonte de alimentação. É tão bom, tão eficaz como isto? Não. Mas a diferença de som entre pousar diretamente na secretária e isto é maior entre passar disto a isto. Ou seja, usar um improviso destes é tão bom como isto? Não. Mas é muito melhor do que simplesmente pousares direto na secretária. Portanto, faz qualquer coisa em relação a isso. Aproveita o que tens à mão, qualquer coisa que os isole um bocadinho. Depois dessas afinações, estes speakers para usar em secretária são, na minha opinião, fenomenais. O preço, depende do preço. Eu acho que tu não deves comprar os DB. Porque o preço normal deles é 120, 130 euros.
E tendo em conta que o digital óptico, dependendo da placa de som on-board que tu tenhas, pode valer mais a pena ligar por RCA, a não ser que tu queiras muito Bluetooth, não vale a pena o que estás a pagar a mais. Assumindo que os T são iguais a estes, tem apenas, simplesmente não tendo a parte digital, ok? Portanto, 130 euros, não compres isto por 130 euros. Se estiver a esse preço, quando vis isto, eu vou deixar os links aqui em baixo. Não, porque fica muito próximo do modelo acima, que são os 1700, que eu ainda tenciono experimentar. Custam 150 euros ou 140, mas eu já os vi a 110. E começam a ficar muito próximo do território de monitores de estúdio, como por exemplo os Mackie M qualquer coisa 4, que custam o mesmo. E talvez, nunca os experimentei, mas teoricamente são uma coisa bem melhor do que isto. No entanto, se tu encontrares a versão T e encontrares os T a 70 euros como eles já estiveram, compra os T a 70 euros. By the way, nem mostrei, isto vem com esta grelha assim. Digam-me sugestões, eu gostaria de experimentar no futuro os 1700 acima destes. Links para isto tudo que eu falei na descrição.